E está começando mais uma edição do episódio aqui do canal Quantum Docs, trazendo para você assuntos que vão muito além da caixinha. A gente abre uma caixinha maior do que a caixinha da sua realidade. E aí, o que você vai fazer com a sua realidade? Então entre com a gente aqui no nosso canal Quantum Docs. Se você quiser acompanhar a gente nas nossas redes sociais, é @Quantum Docs. Se você quiser entrar no nosso portal, é quantumdocs.space. E se você quiser estudar mais, fazer captar algumas pesquisas, ir atrás de alguns artigos, nós temos um canal de estudos, que é o estudos.quantumdocs.space. E se você trabalha com RH ou trabalha com uma coordenação de equipes, nós temos uma agência que tem palestrantes que falam sobre esses assuntos, sobre saúde emocional, inteligência espiritual, coisas assim, que é o agência.quantumdocs.space. Ok? Eu sou o André Wormsbecker e estamos começando aqui mais uma edição do podcast Quantum Docs. Ok, estamos de volta aqui no canal Quantum Docs. Vamos falar sobre, primeiro, cadê o Daniel que estava aqui do meu lado? Não está aqui. Cadê o Daniel? O Daniel até eu ia pedir desculpas, perdão publicamente, que no outro podcast, no outro episódio, esqueci de dizer que ele não estava aqui, mas o Daniel está fazendo uma viagem internacional e ele não está presente, então ele estaria aqui do meu lado, mas ele está em pensamento aqui do meu lado aqui no nosso canal Quantum Docs. Então, Daniel, volte logo e venha participar aqui comigo, tá bom? Faz favor. Bom, e hoje a gente vai começar um assunto bem legal. A gente sempre fala sobre assuntos de energia, física quântica, espiritualidade, filosofia. E hoje eu trago para vocês uma amiga muito querida chamada Socorro. Olá, Socorro! Olá, André, tudo bem? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Que bom que você aceitou e seja bem-vinda. Obrigada. Vamos conversar. Só não tô nervosa porque é com você. Vamos conversando aí, vamos ver o que sai das nossas ideias aqui. Socorro, você é uma pessoa... antes de falar para as pessoas quem é você, eu sempre faço uma pergunta antes assim: o que te deu um estalo na vida para você falar, opa, isso aqui não é assim não, tem alguma coisa diferente? Quando que foi essa tua... eu não gosto de usar essa palavra despertar, mas quando foi você falou, opa, tem alguma coisa diferente nessa realidade que não é assim? O meu despertar, eu acredito que ele foi... Antes eu já era muito curiosa, mas não faz nem tanto tempo. Foi quando eu quis sair da caixinha total, que foi quando eu consagrei a ayahuasca pela primeira vez. Sim. Né? Então, ali que foi na pandemia. Eu falava, eu quero tomar um chá, que o povo fala, sabe? Não sei o quê. E daí, quando foi... Uma semana depois, um amigo jornalista me convidou para o aniversário dele. E a gente estava naquele período da pandemia, que as pessoas podiam sair de casa, mas não podia, sabe? Daí eu fui para o aniversário dele. E quando eu tinha 2 eventos para eu ir, um evento de mulheres e o aniversário dele. Eu falei, eu vou no aniversário do amigo. E quando eu cheguei lá, eu falei, que estranho esse aniversário ser aqui nessa casa, né? Não sei o quê. E daí achei estranho. Aí quando eu entrei, eu falei, por que é aqui? Tipo, eu não sabia que você tinha contato com as pessoas assim, né? Uma casa bonita, chique, sabe? E daí eu zoando com ele. E daí eu entrei, aquela mulher extremamente séria, a dona da casa, extremamente séria. Aí ela olha pra mim e ela fala assim, eu estava te esperando faz tempo. Olha. Opa! Como assim? Eu achei que essa mulher nem tinha gostado de mim, porque ela é extremamente séria, né? E eu tava numa caixinha ainda, aquela caixinha do deslumbre. E ela olhou pra mim a festa inteira extremamente séria. Aí quando eu tava indo embora, me despedi, aí ela falou assim, antes de você ir embora, eu queria te mostrar um lugar. Só pra você, porque as outras pessoas não vão entender. E eu achei estranho, mas eu fui, né? Aí ela me mostrou, era uma sala que, no caso, era a igreja deles, né? E quando eu entrei, eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido antes, na hora que eu pus o pé na porta. Eu falei, eu tô sentindo uma coisa aqui, uma energia, parece que tem uma bola aqui dentro que vai explodir. Foi assim, aí ela perguntou, eu posso passar a mão em você?
como se fosse no gesto de yoga, né? Uhum. Aí eu falei, pode? Aí ela veio assim, tipo, e eu sentia exatamente a mão dela, não encostava em mim, mas eu sentia a mão dela correndo no meu corpo, um lado muito quente, outro lado muito frio, né? E daí eu falei, credo, que loucura. E o que funciona aqui? Ela falou, aqui que você morre. Aí eu falei, mas eu não quero morrer. Ela falou, mas você vai morrer. Ah, entendi. Né? Aí eu falei, tá, eu quero consagrar, então, a ayahuasca. E daí, isso foi no dia 2 de outubro, eu comecei a pesquisar e desde então eu me aprofundei, fiquei só estudando sobre isso. Dia 16 de outubro eu consagrei a ayahuasca pela primeira vez. E quando eu estava saindo, ela falou, eu estava esperando você há bastante tempo. E quando eu tomei, era como se... Ela falou, vou falar numa linguagem para você que talvez vocês entendam mais fácil. É como se o seu anjo da guarda estivesse falando com o meu anjo da guarda, pedindo, fala aí para tua humana, conversar com a minha humana que está perdida, para que ela possa vir, ela possa se encontrar, porque esse é o caminho dela. Né? Então, quando eu fui, aquilo foi consagrei a ayahuasca, tinha muito medo, chorei muito antes de consagrar, e quando eu consagrei foi a melhor coisa da vida. E eu saí de todas as caixas que eu estava. Sim, viu uma realidade que é isso, né? Às vezes as pessoas veem uma realidade, quem consagra a ayahuasca, vê uma realidade dela, vê vidas passadas, vê muitas coisas, né? Eu não acreditava muito, assim, eu não tinha uma opinião formada de vidas passadas, como o espiritismo tem, né, e tudo. Mas quando eu consagrei, eu fui para outras vidas. E desde então eu passei realmente a acreditar. E as músicas e tudo que eles colocam é muito legal, porque você viveu ali, sabe? Entendi. E aquelas músicas, você está na cerimônia, você sabe até cantar. Sabe? Sim. E depois é um encontro tão grande de você com você mesmo, com a sua história, com seus antepassados, que quando eu coloco aquela música, se eu tiver estresse, ela que me acalma, sabe? Entendi. É como ela me traz para a realidade, assim, um aconchego. Sim. É muito legal. Que legal. E, Socorro, explica para as pessoas agora quem é você na vida Matrix, no sistema, na vida real, só para as pessoas entenderem quem que é você, o que você faz, o que você gosta, né, principalmente desses assuntos que a gente sempre fala aqui, de espiritualidade, energia, do que você gosta. Como é a tua vida? Bom, eu sou a Socorro, sou a Socorro Moria, sou nordestina, moro aqui em Curitiba há mais de 20 anos. Aqui eu casei, construí uma família, né? Já, meu segundo casamento, é a segunda família, então. Sou empresária, tenho uma marca de roupas pet, depois criei uma marca de roupas para humano. Mas hoje eu gosto de estudar sobre arquétipos, sobre a espiritualidade, sobre tarô, né? Que é algo que realmente brilha os meus olhos, que eu tenho paixão de fazer. É tanto que eu estava falando para você que você tem com certeza o arquétipo do amante, né? Olha, eu sou o arquétipo do amante, ela falou para mim, eu sei, mas calma, o que é o arquétipo do amante? Explique para as pessoas. O arquétipo do amante, o principal dele é que ele tem paixão pelo que ele faz, né? Não é só porque a pessoa quando vai falar de arquétipo e pensar, o amante é porque eu era amante de alguém, eu gosto de ser amante. Não, é você, o amante, ele é apaixonado pelaquilo que ele faz. Então isso é a base dele, né? Sim. É você, e você é apaixonado por falar de física quântica, por falar de energia, teus olhos brilham. Então você, e no arquétipo do amante está muito ligado isso, essa conexão, tirar as pessoas de fora da caixa que elas vivem, falar sobre espiritualidade, terapeutas, né? O comunicador, e você tem muito. Eu estava estudando em casa e falei, gente, o André é muito arquétipo do amante. E ser carismático, levar amor para as pessoas. E é isso que você leva. Sim, eu gosto de fazer isso, sem dúvida. Eu aceito. Aceito o arquétipo, então. E Socorro, e dentro dos arquétipos, esses arquétipos que as pessoas falam, arquétipo de Platão, arquétipo de Jung, arquétipo dos sonhos e o arquétipo do tarô, eles estão relacionados de alguma forma ou cada um tem sua diferença, alguma especificidade do arquétipo, da palavra arquétipo, né?
Eles são tudo ligado, né, André? Porque foi Jung que começou a estudar sobre os arquétipos, né? E os arquétipos, quando eles começaram, foram tudo baseado em cima do tarô. Dos arcanos do tarô. Aí, é tanto que, né, quando Jung começou, ele começou primeiro porque vamos falar dos arquétipos. Então, se conectar com o arquétipo, ele pensou na criança. Quando a criança quer uma coisa, ela é tão genuína, o desejo dela, né? Que aquilo acontece, né? Então, é quando a gente se conectar com o arquétipo, é a gente ser genuíno e ser verdadeiro. Primeiro, a gente estudar muito bem que tipo de arquétipo eu quero me conectar, porque você está trazendo uma energia, né, para a tua vida. Sim. Então, você pensar muito bem que tipo de arquétipo eu quero me conectar. E você ir com a energia da criança para se conectar. Deixar esse arquétipo te levar. Ser sincero, né? Ser sincero. Não ter um certo tipo de ingenuidade, não usar esse ego. Não usar o ego, porque hoje acho que é muito... tudo a gente tem muito ego, né? Exatamente, é bem isso. E o arquétipo, ele tira todo esse ego, né? Perfeito. É o que deveria ser, né? E você acha que... só explique para as pessoas, tem pessoas que não entendem, né? Não sabem nem o que é tarô. Mas tarô são aquelas cartas, elas são cartas... eu podia ter trazido. Eu também não sabia que a gente ia entrar a fundo nesse assunto, mas são cartas que têm arquétipos, elas têm um número de arquétipos, é isso? Elas têm, são 72 cartas do tarô. 72 cartas. Né? Então, acho que gente, eu espero que eu não esteja falando errado. Qualquer coisa, comenta. Porque tem vários tipos de tarô, né? Por exemplo, hoje eu tenho só 2 tarô, que é o de Waite e o tarô de Maria Padilha, né? Então, o de Maria Padilha, ele é menos. Então, depende do tipo de tarô que você comprar, ele tem menos cartas, né? Da Maria Padilha é bem menos, que é os 2 que eu tenho. Sim. O primeiro tarô que foi criado foi o tarô de Marcelli. Ele que tem a energia focada, toda trabalhada e toda estudada em cima do tarô, no tarô de Marcelli. É tanto que é um tarô mais difícil de você decifrar ele. Né? Que legal. E toda carta do tarô tem uma imagem com só um nome ali. Por exemplo, eu sei, parece que tem morte, né? Tem o da morte, de vida. Tem o da morte, tem da torre. Da torre. Entendi. Tem vários. E você tem que saber interpretar essas coisas que são tiradas na hora. Só que um detalhe, né, que as pessoas não entendem. Quando você põe um tarô ali que a pessoa tira uma carta, não é isso? Então, não é a energia da pessoa que está tirando aquela carta, que é aquela carta que está energizada para ela tirar no momento, que é o estudo da física quântica, né? Quando a gente põe, por exemplo, você põe escolhas para a pessoa tirar uma carta, a pessoa vai naquela carta. Então, energeticamente, foi aquela carta que escolheu aquela pessoa, né? E daí quando você vira a carta para ler, ela vai te dar a informação que você precisa. É mais ou menos isso? Sim, tem gente que faz assim também, André. Mas hoje, 90% das leituras são online, né? Tá. Então, você se conectar, por exemplo, eu vou fazer um tarô para alguém. Eu me conecto com a energia dela. Eu gosto de abrir a foto da pessoa ali, coloco o nome completo dela. Sim. Gosto de fazer um ritualzinho e estar concentrada 100% na energia dela, né? Aquele momento ali, eu tô conectada, eu vou fazer um tarô para você. Você tá na tua casa, eu tô na minha. Até porque se eu não tenho um espaço, eu tô trazendo muita energia para dentro da minha casa. Exatamente. Então, também não é legal. Então, daí, eu faço um online, né? Aí eu vou me conectar com a tua energia naquele momento. Então, também vai dar certo, porque eu tô literalmente conectada com a tua energia e o tarô vai se conectar também, né? Então, é muito legal, eu gosto de agendar com o tarô. Amanhã eu vou fazer o tarô para o André, fulano de tal. Aí coloco o teu nome ali, tal hora a gente vai se conectar com a energia do André. É porque, assim, o tarô, ele é uma energia. Então, a gente tem que ter respeito por ele. Sim. Né? Não é só umas cartas que daí você fica lá brincando, não. E o meu sistema de tiragem é de ficar traçando o tarô e deixar ele falar, ele cair. Né? Então, até recentemente, o meu cachorro morreu. E quando eu levei ele para o hospital, eu tirei o tarô para ele e saiu uma carta que agora eu não me lembro qual que foi.
mas saiu uma carta e eu pedi clarificação daquela carta. O tarô não me entregou mais nenhuma. Foi a carta da estrela, saiu a carta da estrela. Eu pedi clarificação para aquela carta e não saiu mais nenhuma. Ele simplesmente não entregou nada. Entendi. É tipo assim, o silêncio, né? Já diz tudo. Então eu estava levando e eu tinha a sensação. A outra vez que ele estava internado, lembra que vocês até foram almoçar lá em casa? Eu tirei o tarô para saber se estava tudo ok, eu deveria fazer aquele almoço, se o Toby estava tudo legal. No outro dia eu ia tirar ele, que sim, o Toby ia estar tudo bem com ele. No outro dia eu podia tirar ele, que o problema dele era só o ouvido. Eu fui fazendo as perguntas e que sim, eu deveria fazer o meu almoço com os meus amigos e ia ficar tudo bem. E ficou, né? Então, assim, eu gosto de fazer perguntas para o tarô, né? Você pode fazer de coisas do teu dia a dia ou de coisas mais sérias que você quer fazer, né? E a carta que é tirada, por exemplo, a estrela, ela tem um significado para mim e para outra pessoa é igual ou é diferente? Não, para cada um é uma coisa. Depende da pergunta que você está fazendo, né? Depende da tua energia. Depende da energia e da pergunta, da situação que você quer saber, né? Aí, para aquela situação, sai a carta da estrela, né? Então, a torre, quando sai uma torre para alguém, todo mundo acha que é coisa ruim, mas nem sempre é, né? Vezes... a própria morte, às vezes, é um final de um ciclo, né? Não quer dizer que a pessoa vai morrer, né? Sim, a morte é maravilhosa. A carta do diabo, o povo tem medo da morte, da torre e do diabo, né? Mas o diabo é o símbolo do dinheiro. Então. Né? Exatamente. Então, quando sai uma carta do diabo para você, dependendo do que você tiver querendo ali, ou da pergunta que você está fazendo, também pode estar falando de você com prosperidade, porque o diabo é o símbolo do dinheiro. Até a gente comenta bastante nos nossos encontros lá do Quantum Docs sobre essa questão de palavras que às vezes nem tem ligado na questão católica, na Bíblia, tem palavras que não tem dentro da Bíblia. Por exemplo, diabo não tem na Bíblia, Lúcifer não tem na Bíblia. Diabo, se as pessoas forem pesquisar, elas vão descobrir que o conceito da palavra, não é diabo, é demônio, desculpe. O conceito da palavra demônio é a pessoa que tem conhecimento. Então, demônio era o cara que tinha conhecimento. Então, ele não é do mal, né? Então, foram criados muitos termos usados pelos negativos para criar uma forma de medo, né? Para inserir o medo nas pessoas através desses assuntos, dessas questões mais... dessas palavras, né? Que foram meio que vulgarizadas, popularizadas e que acabaram tomando um caminho diferente. Então é por isso que as pessoas têm medo, né? Dessas cartas de demônio, diabo, torre e essas coisas. E você, quando você tira uma carta de tarô para as pessoas, também aparecem coisas que tua hierarquia ou a hierarquia dela não deixa você falar? Às vezes aparece coisas assim que te dá um negócio e fala, não fale para ela. Ou fala tudo o que acontecer, que te for tirado. Não, tem coisas que dependendo da pessoa que você for tirar o tarô, por exemplo, eu tirei um tarô recentemente para uma pessoa e daí no de Maria Padilha falava em até 72 horas pode acontecer isso, isso e isso. Aí aquilo eu cortei para mandar porque as pessoas são muito ansiosas. Sim. Né? Se fala data. Aí se você fica falando data, se você fica... Então, quando eu vou ler a carta, aí você vai... Eu falei, não vou... Então, eu mandei, tipo, tudo que tava, mas essa coisa de data, de hora, eu não gosto de mandar, sabe? Quando eu tô lhe fazendo todo o estudo e tudo e mando, eu falo, essa questão de horas, coisa não é bom mandar. Porque se a pessoa tá muito ansiosa, ela fica ali pensando, nossa, mas eu tenho uma semana, durante uma semana pode acontecer muitas coisas, né? Exatamente. Então, e daí se não às vezes não acontece por causa do teu pensamento negativo, da tua ansiedade, porque querendo, você não solta. Exatamente. Né? Porque justamente vai acontecer por quê? Se você não sabe, porque você soltou. Né? Aí daí, não é? Vem e acontece. Exatamente. E daí quando você fica, nossa, são quantas horas? Falta quantos dias? Falta quantos minutos? Aí você trava. Aí trava. Travou tudo pro universo, não é verdade? Sim. Até no nosso canal a gente sempre fala essa questão. Para quem não sabe o significado da palavra soltar, a soltar é uma palavra utilizada pelo Tao ou pelas filosofias orientais, que soltar é você deixar que o universo tome conta, né? É você ter uma informação
e soltar essa informação para que você conecta essa informação, mas solta ela. Porque se você fica na ansiedade, ela vai dar errado, ou não vai acontecer porque você está muito ansioso. E às vezes não é para acontecer nessa vida, né? Tem pessoas que têm programação dessa vida que ainda não é para acontecer. Talvez tal programação seja programada para acontecer na próxima vida e a pessoa não está preparada para essa, né? Ou não faz parte. Então, soltar pensa naquilo que você quer com coração, né? Com alma, e solta, que aquele negócio vem. Quanto menos você esperar, mais rápido vem. Minha mãe falava isso. Eu queria um carrinho de ferro uma vez, e ela falava, quanto menos você esperar, mais rápido vem. Daí acontecia, era a física quântica pura. Né? E o tempo da espiritualidade do universo é diferente do nosso. É diferente, lógico, né? Não tem como... Então, eu sempre falo, eu tenho umas pessoas que eu conheço que reclamam bastante. Aí eu falo, você precisa parar de reclamar, porque você só está reclamando de saúde, você só está reclamando de falta de dinheiro. Você só vai ter isso. Você só vai ter isso, é uma energia... Porque é só o que você está falando, o universo está entendendo isso, que você quer isso. Exatamente. E aí, surreal, né, André? Surreal. Um dos nossos amigos, o Fernando, uma vez, falou uma frase bem legal. Ele falou que o universo sempre diz sim. Né? Então, se você está com dor de cabeça, sim, você está com dor de cabeça. Se você é pobre, sim, você é pobre. Se você é rico, sim, você é rico. Se você está bem, sim, você está bem. Se você está mal, sim, você... O universo só confirma o que você está sentindo. Por isso que agora eu só falo, eu sou rica, sou maravilhosa. É uma forma disso, né? Sei lá. Dentro do nosso canal aqui, Socorro, a gente sempre fala de 3 pontos, e eu acho que está ligado tanto com o tarô, com outras formas de energia, que a gente sempre bate aqui no nosso canal, que são autossabotagem, vitimização e zona de conforto. Então, a autossabotagem está ligado com você, né? Esses pensamentos, às vezes, que você tem, que criam um certo tipo de medo e você não vai atrás das coisas pelo medo, né? De criar essa realidade. A zona de conforto é a preguiça, né? Você vive preguiça, tipo, tá bom assim, deixa a vida me levar, qualquer coisa eu dou um jeito depois, e vai indo, acaba morrendo, volta na tua vida, dá no mesmo, volta na tua vida. Preguiçoso. E continua preguiçoso. E a vitimização é aquilo, né? Eu não posso porque eu sou assim, ou eu não posso porque eu sou assim. Então, acho que esses 3 tópicos eu acho que sempre estão ligados também, né? Na questão de tarô ou de outras terapias holísticas, né, que estão ligadas nessa questão de você saber trabalhar com a tua realidade, né, de você ir atrás da tua realidade. E você percebe isso quer dizer, eu ia perguntar, além do tarô, você tem outras terapias que você também trabalha, que você gosta? Eu faço reiki. Reiki também. Sou reikiana. Adoro estudar sobre magias. Que legal. Né? Bem bruxinha, eu adoro as bruxas, né? As bruxas foram sacrificadas, né? Julgadas, e elas, como o próprio diabo, elas faziam o bem. Né? E trabalhar com as ervas, né? As ervas, hoje as pessoas se entopem de remédio. Mas você tem na rua, nos jardins, uma farmácia natural. Natural, né? Falam, né, que a própria Amazônia é uma farmácia gigantesca no mundo, né? Mas realmente a história dessas mulheres que foram queimadas, muitas delas sabiam de informações que traziam a verdade, né? Foi que o sistema não deixa. Não deixa, impressionante. Deixa. A própria Hipátia, que era a gestora lá da Biblioteca de Alexandria, sabia de verdades, falava sobre assuntos incríveis, tinha uma capacidade intelectual gigantesca, era muito inteligente, e acabou sendo queimada porque sabia demais, ou falava demais. E quando você fala demais, a gente já sabe, né? Muitos avatares que já vieram aqui para a Terra, Jesus, Akhenaton, essas pessoas são queimadas porque falam a verdade. E isso é triste. Mas também, André, se a gente for ver até as pessoas que às vezes são próximas da gente, quando a gente sabe um pouquinho mais, porque quando a gente sai da Matrix, né, a gente sai de todas essas caixinhas, a gente passa a querer falar de assuntos diferentes, não só ficar falando mal um do outro, ficar falando de corpo, eu detesto esses assuntos, né? Sim. Acho uma chatice. Ficar falando de roupa, de corpo, sabe? Tá chegando o verão, tem que ficar magra. Que preguiça, eu vou comer só salada, só não sei o quê, sabe? Então, assim, eu acho muito chato. E quando você se abre
e você começa a não procrastinar, né? Eu acho que eu não sou uma pessoa que eu fico procrastinando, eu não sei, sabe? Mas eu gosto de ficar sempre uma pessoa assim, me perguntando. Eu não tenho medo de, sabe, eu me candidatei a vereadora, eu não sabia de nada. Tipo, do nada a gente já vai entrar nesse assunto que foi através de um arquétipo, né? E daí entrei e, nossa, você é louca, você não vai ganhar. Mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar, tipo, eu sou apaixonada pelos animais, né? Então, assim, eu vou entrar e as coisas vão acontecer. E, tipo, eu não tinha ninguém para me ajudar. Aí, aquelas pessoas que não têm coragem, elas começam a criar uma barreira entre você e elas, né? Porque elas não têm coragem de fazer, elas não têm coragem de ser, aí elas começam a te barrar, sabe? Falo, não vai dar certo. Né? O primeiro é o negativismo, né? Fica tudo negativo, né? Uma parede ali. Aí, se você quiser absorver aquilo, e eu já não sou essa pessoa, né? Falo, não, mas vai dar certo, não deu certo agora. É porque não era para ser vereadora, era para ser deputada, presidente. Vai que. Legal, mas fale desse arquétipo que você falou, da parte política que você... Eu sou apaixonada por Cleópatra, né? Sempre fui, a gente já conversou a respeito disso. E daí eu comprei livro da Cleópatra, assisti documentário, eu fiz tudo. E quando já fazem quase 3 anos que eu estudo especificamente sobre os arquétipos, porque é um assunto que você sabe que eu amo demais, né? E daí eu falei, eu vou me conectar com Cleópatra. E me conectei com Cleópatra em janeiro do ano passado. E daí fiquei aquela vontade de entrar na política. Aí se conectar com o arquétipo, não é só você baixar uma foto do arquétipo no teu celular, no teu computador, e ficar olhando de vez em quando, pronto, a imagem vai me trazer toda a energia deles. Não funciona assim, não funciona. Né? É você ler, saber qual que era o lado sombra, qual que é o lado luz desse arquétipo, e você estudar muito bem e saber o que eu quero. Muitas mulheres se conectam com Cleópatra, muitas já vieram falar comigo. O meu marido separou e me trocou por outra, eu me conectei com Cleópatra, não deu nada. Claro que não deu. E lógico que não vai dar. Aí umas mulheres que não se arrumam, não tem vaidade, não tem nada, tá lá sofrendo, arrasada. E Cleópatra fazia isso, por acaso? Então. É bem isso. Ela ficava chorando por algum homem? Nossa, ela era uma mulher da política. Pensava nisso. Ela era uma mulher além do tempo. Além do tempo dela, né? Com certeza. E daí você acha, eu falei, tá, mas nem vai funcionar. Sim. E que bom que Cleópatra não funcionou com você. Sim, exatamente. Né? Eu acho até que ela não deveria ser tão bonita, mas a presença dela, a inteligência dela e naquela época não tinha essa palavra, mas o empoderamento dela, acho que deixava as pessoas, meu Deus, olha que mulher. Dizem que o rosto dela é como nas moedas, né? Diz que é aquela mulher com o rosto assim mais fino, um narigudo e os lábios finos. Não era uma mulher bonita, mas ela tinha uma energia muito grande, um borogodó, né? Como a gente fala agora. Muito grande. Mas se você for ver, André, muitas pessoas que a gente vê, tem gente que são lindas, você olha e fala, meu Deus, falta tempero. Falta tempero. Né? E daí você olha e fala, gente, é feio. Sim. Mas, meu Deus, tem um borogodó, tem uma coisa, né? Sim. Então, é Cleópatra, né? Sim. E daí eu me conectei, estudei muito sobre Cleópatra, o que ela fazia, como que ela fez para entrar na política, que não foi fácil, ela foi muito preparada para isso, falava várias línguas, né? Sim. Mas quando o pai morreu, os próprios irmãos queriam matar ela, porque naquela época, até que hoje também já é normal, né? Meio normal. Mas naquela época era mais normal ainda matar, porque tinha que ser os homens para assumir o trono, né? Sempre o poder. Então, né? Ela ficou escondida. Aí, olha só, ela aprendeu a lutar, ela fazia artes marciais no período que ela ficou escondida, para que ela pudesse se defender, porque tinha muita gente querendo matar ela, inclusive a própria família, Imagina. né? E daí foi que ela se escondeu. E daí, quando ela teve a ideia de enrolarem ela no tapete para ela ir conversar com o Júlio César. Júlio César, né? E eu me conectei com ela e fiquei, gente, vou entrar na política, e fiquei com aquilo, e quem vai me ajudar? Eu não sei de nada, porque é uma energia muito grande que vem, uma vontade muito grande de você fazer o que aquele arquétipo que você se conectou fazia. Sim. Aí um vizinho falou para mim assim, conversa com o Júlio. Aí eu falei, vou conversar com o Júlio.
Aí mandei uma mensagem para a mulher dele. A mulher dele falou assim, eu nem sabia que você gostava de política, desses assuntos. Eu falei, pois é, eu gosto, descobri agora. Descobri agora. Aí fui conversar. Quando cheguei lá, o nome dele é Júlio César. Olha só. Falei, gente, caraca, fala sério, né? pode? E daí ele me mandou, olha, eu tenho um horário para você no sábado, a gente tem 1 hora para conversar. Ficamos 5 horas conversando. Olha só, viu? E daí ali a gente decidiu qual partido eu entrava, ligou para o Fernando, que eu falo que o Fernando é o Marco Antônio. Marco Antônio, Fernando Marco Antônio. Aí ligou para o Fernando e desde então daí você vê, aí saiu o Júlio César, ficou Fernando, fez toda a minha campanha, me ajudou, até entrou você também, como amigo do Fernando, me ajudou. E eu fiquei todo o tempo conectado com Cleópatra. E eu ficava, e você viu como que a campanha foi, uma campanha sem dinheiro, né? Indo para a rua, as pessoas vindo falar, e era como Cleópatra, quando ia para a rua, as pessoas queriam falar com Cleópatra, atraía, né? A energia atraía. Né? Lembra? O Fernando falava, eu nunca vi uma campanha como essa. Eu não ganhei, ok, mas Cleópatra também não ganhou de primeira. Exatamente. Né? Exatamente. Ela teve muitas batalhas para poder ganhar. É porque as pessoas... Então, quando você se conecta com o arquétipo, aí você fica, mas e por que não ganhou? Cleópatra não ganhou de primeiro. Ela teve muitas batalhas para poder chegar onde ela chegou. Né? Tem um caminho, né? Tem um caminho. Então, é você saber disso. E aí, as pessoas, quando se conecta com esse arquétipo de maneira errada, tipo, para conquistar um homem, aí fala, não funcionou, não presta, eu não acredito nisso, não acredito em arquétipo. Mas é que você se conectou com ele da maneira errada, né? Exatamente. A gente precisa, cada arquétipo que você vai se conectar, estude muito bem o lado sombra, o lado luz, os símbolos que te faz se conectar com esse tipo de arquétipo, as músicas, né? As músicas, elas têm muito poder. Então, a gente precisa muito bem saber que tipo de música a gente escuta. Então, para cada arquétipo, o que eu fiz? Baixei uma playlist de música realmente do Egito que Cleópatra gostava, né? E era o que eu escutava no meu carro, esse tipo de música. Então, quando eu me conecto com arquétipo, eu gosto de saber que tipo de música. Eu faço o curso de arquétipo com a doutora Mabel, né? Que é maravilhosa. Mabel, sim. Então, ela te dá ali o tipo de música que você deve escutar conectado com cada arquétipo. O tipo de filme, série, livros. Então, ela te dá toda uma lista. Então, assim, para você se conectar mesmo. Porque, André, arquétipo não é brincadeira. Não é brincadeira. E é um estudo, né? E por isso que eu falo, né? Daí você se bloqueou essas 3 coisas que eu falei. Bloqueou a autossabotagem, porque você foi atrás. Bloqueou a zona de conforto, por causa da preguiça. E bloqueou a vitimização. Eu não posso. Claro que pode. Pode. E não se autossabotou, coisas assim. Então, por isso que esses 3 fatores eu acho que são importantes para você ir atrás, né? E ir atrás estudando, né? Não esperando, igual a gente sempre fala aqui na física quântica, as pessoas acham que só ter o pensamento positivo as coisas vão vir, não é assim. Né? Não é assim, não adianta ficar só meditando, falando, eu vou conseguir isso. Se você não ter a ação disso, não vai vir de jeito nenhum. Não vai bater um cara na tua porta e falar, você quer um carro, né? Tá aqui, ó, a chave. Não vai fazer isso. Então, você tem que ir atrás. E é toda uma energia de conexão que vai trazer isso para você. Mas é complicado, é cansativo, muitas vezes não dá certo, a gente tem que correr atrás de novo, e se não deu certo é porque você não está conectado ainda, né? Não está conectado. Talvez não seja esse momento ainda, né? Talvez seja um... E as mulheres parem de se conectar com o arquétipo de Cleópatra para conquistar homem, né? Tá errado, é outro super arquétipo, errado, por favor. Procura outro. Procura outro. Porque é outra questão. E essa questão também, né, de relacionamentos é uma questão que a gente vive nesses dias de hoje, até faz tempo, né, já, mas é uma questão difícil, né, porque o relacionamento é uma energia também, e 90% da população mundial pensa em relacionamentos, né, ou de briga, ou de querer, ou de eu quero aquela, e muitos pensam em dominação, né, aquela é a minha mulher, ela não pode ser de outros, a pessoa acaba virando dono da pessoa, né? Ou a mulher também acaba virando dona do cara, do marido, sei lá. Então tem que saber equilibrar essa energia, porque você é você, né? Você é você e a outra pessoa é outra entidade, outro ser, outra consciência que está na tua frente
e que você tem que ter essa conexão, né, energética com essa pessoa, senão não funciona. Senão não... Até acho que o próprio Hélio Couto fala muito da bioquímica do amor, né? Se não bate ali já nos 5 segundos, 15 segundos primeiros, não adianta forçar que não vai dar certo. E às vezes muitos forçam e não dá certo muitas vezes, né? Às vezes casam em 3 meses já estão casados e daí em 2 meses já se separam. Então, é difícil essa conexão, né? Você tem que saber se conectar energeticamente com tudo isso. E, Socorro, explica mais um pouquinho sobre a questão do teu amor pelos animais, que é legal, eu acho bonito essa história dos animais, que você sempre ia atrás para ajudar os animais, te davam animais de doação, né? Sei lá, explica mais seu amor. Eu sou apaixonada, né? Eu não tenho nenhuma ONG, né? Porque foi uma das coisas quando se entra na política, a pessoa, você tem ONG? Eu não tenho e acho que o político não deve ter ONG. Sim. Né? Porque quando você entra na vida pública e por essa causa, você precisa trabalhar pelo todo. Sim. Né? E não só especificamente para você. Porque se eu tenho, eu vou fazer o quê? Puxar só para mim. Sim. É óbvio que é isso que vai acontecer, né? Então, eu sempre me preocupei com as causas animais. Quando eu posso fazer alguma coisa, eu posso, porque você resgatar um animal hoje... E você levar para um abrigo, você cuidar dele, não é barato, é difícil, né? Todos que eu resgatei até hoje, eles estão super bem, foram adotados. A única que estava até agora em hotel que eu resgatei na época da campanha, inclusive, é a Julie, né? Que a gente colocou, ela estava na canaleta, e passando frio, sofrendo, e daí uma vizinha me falou dela, a princípio eu fiz uma casa, tipo a minha casa, minha vida, fui lá e coloquei para ela, aí todo dia eu ia, colocava comida, trocava a coberta, e o meu cachorrinho que morreu há pouco tempo, ele não suportava outros cachorros, então eu não podia trazer para minha casa. E a Julie, ela tinha muito medo de gente. Então, a gente chegava perto, ela saía correndo, só faltava ser atropelada. Então, eu levei, acho que quase uns 30 dias. E aquilo me incomodou, porque todo cachorro que eu chego perto, eles vêm até a mim, e a Julie corria. Eu falei, ela vai gostar de mim, ela vai vir. Daí, todo dia eu ia lá, né? Levava comida. Outras pessoas também ajudaram muito ela. E... daí eu resgatei ela. Eu e uma outra menina, a gente resgatou e colocamos no hotel. Aí também outras pessoas ajudavam a pagar, né? Não era só eu. E ela ficou nesse hotel. Aí o que eu fazia? Era perto de casa, passava, levava para passear, levava vou muito para Passar Onda com o Rodolfo, para nadar, passava, levava, sabe? Então eu passeava muito com ela, já tinha um vínculo com ela. Fora da minha casa, eu levava para passear, fazia as coisas, só não vinha na minha casa, por causa do Toby. E daí agora, eu trouxe ela para minha casa, ela está comigo. Conseguiu, agora ela se adaptou. A gente está fazendo faz poucos dias que ela está comigo, uma fase de adaptação, e ela me adora. Legal. Hoje eu estava lavando a louça, e ela sentada assim de longe, olhando para mim com uma cara assim de admiração, sabe? Que legal. E é muito engraçado como ela me respeita, como ela é obediente. A gente só está com um probleminha da questão do xixi. E são muitos e muitos e muitos e muitos que a gente deveria tirar. E até, André, eu nem sou tão a favor que todos esses animais a gente resgate e mande para abrigo, porque os abrigos estão cheios, né? Eu sou a favor, que é o que eu trabalhei muito na minha campanha, a gente fazer a própria estrutura para eles na rua, né? Sim. Que tenha mais estrutura para eles. Tem vários ambientes públicos, inclusive, que pertencem à prefeitura e tudo, que a gente pudesse fazer casinhas, deixar ração, deixar água, deixar coberta, né? Ter veterinário, ter castração ali para eles. Porque muitas vezes eles estão melhor na rua do que presos nos abrigos, uns lugares pequenos, com meio mundo de bicho, né? Então, isso também, eles não têm qualidade nenhuma de vida. Então, eu não sou a favor, eles dentro de um lugar sofrendo e a gente não saber como que é. E a sociedade começar a ter um olhar diferente para os animais, né? Eu sempre falo, se você não puder ajudar, também não vai atrapalhar. Passar, chutar, judiar um bicho, né? Se eu não puder fazer nada. Então, nem sempre eu posso levar para minha casa. Mas eu posso dar uma estrutura para ele na rua, que é o que eu faço, né? Certeza. Eu não levo para minha casa.
Eu posso pagar hotel para sei quantos cachorros? Não posso. Mas eu posso dar uma estrutura para ele na rua. Não custa, certeza. Né? Fazer uma casinha de caixa, que é o que eu faço. Pegar cobertas, levar, deixar comida, deixar água para ele, né? Sim. Então, isso eu faço, né? Aí, é isso, é muito legal. Eu amo. E ela tem um cachorro chamado Rodolfo também, que era o assessor de campanha dela. O Rodolfo era um Golden, maravilhoso aquele cachorro também. Ele participava das campanhas e todo mundo, né, se via com o cachorro também, era atraído por ele. Ele é muito legal, o Rodolfo. E tá bem o Rodolfo? Tá bem. Que bom. E o Rodolfo eu ganhei ele, o Rodolfo você ganhou, né? E o Rodolfo eu tava assistindo uma série, uma época... que é muito legal essa série. Ela era uma cidadezinha pequena e que as pessoas viviam de uma mina de carvão, né? Ali. Chamava, acho que Hope Valley, se não me engano o nome. E essa mina explodiu e todos os homens morreram. Nossa. Só ficou o prefeito, né? Que no caso ele não estava lá, o policial, sabe? Eu até falo que era a minha cidade, porque é todo mundo bem fofoqueiro, assim. Aí eu falo que é o meu condomínio, né? Eu falo, eu moro em Hope Valley, né? Que é o meu condomínio. E daí tem uma mulher que todas as mulheres ficaram viúvas. E desde quando antes delas ficarem viúvas, os maridos trabalhavam e elas ficavam em casa para cuidar dos filhos, da família, ainda mais naquela época, né? Que era a época do cavalo, da carroça, sabe? Não tinha carro. E aí elas tiveram que começar a aprender a se virar, a fazer as coisas. Então, a Abigail, inclusive, ela é uma inspiração para mim nessa série. Ela, imagina, de uma simples dona de casa, quando ela se viu, e ela perdeu o marido e o filho na explosão. Sabe? Então, assim, ela é muito... E a série é tão legal, é uma série antiga, de época, que é aquela inspiração dessas mulheres, e principalmente da Abigail, porque todas as outras mulheres, elas não tinham muito essa iniciativa, sabe? E a Abigail começou a criar uma comunidade que as mulheres tivesse os negócios dela. Aí ela abriu um café, ela começou a cozinhar, abriu um café, ficou maravilhoso, o café da Abigail. Aí a Abigail virou prefeita da cidade. Foi maravilhosa. Ela virou... E foi uma briga muito grande. Você imagina, naquela época, ela era tipo uma Cleópatra, né? O prefeito e o policial e o assessor do prefeito, meninas, sabotavam tanto a Abigail, mas Abigail ganhou como prefeita da cidade. E daí tem um dia que chega na cidade um senhorzinho, e um dia tem um menino que começaram a roubar as coisas das casas. E daí o policial saiu correndo atrás daquele menino e viu que ele estava roubando porque na mata estava a irmã dele muito doente. E ele tinha ido roubar a casa da Abigail, né? Aí a Abigail foi atrás e, vamos prender. Ela falou, não, eu vou cuidar deles. E lembra, ela perdeu o filho e o marido na explosão, né? E daí ela adotou esse menino, adotou a menina, mandaram a menina para outra cidade, para um hospital, para se curar. E ela ficou com o menino, né? Então... Aí o sonho do menino era ter um cachorro, né? Aí quando um dia, chega um senhor na cidade numa Kombi. E tudo que as pessoas daquela cidade queria, falava, o meu sonho é ter uma caneca tal, da cor tal. Aí o cara, ele dizia assim, deixa eu olhar aqui dentro, e era uma Kombi, deixa eu olhar aqui dentro se eu tenho. E tinha. Sabe por quê? O cara era um anjo. E ele estava com um cachorro, um labrador, e o nome do cachorro era Rodolfo. Que legal. Aí o cara saiu, quando ele vai embora, ele levou para aquela cidade, para aquela povoadinho, tudo que cada uma pessoa precisava. Aí, quando ele vai embora, ele olha para o menino e fala, fulano, eu preciso tanto ir para outra cidade, que é muito longe, eu queria tanto que alguém cuidasse do Rodolfo para mim, né? Aí, será que você poderia ficar com ele? E o menino fica louco, porque o sonho dele era ter um cachorro, né? Mãe, eu posso ficar? E ela fala, pode ficar. Aí o Rodolfo, que era um labrador, entra na série, e daquele momento eu assisti e falei, eu quero tanto ter um Golden, Rodolfo. E o meu cachorro vai ser macho e vai se chamar Rodolfo. Então eu assistindo a série, veio
veio o nome do Rodolfo. E o Rodolfo era um anjo na série. Ele veio com o cachorro, já é um anjo, né? Naturalmente, os animais. Mas na série ele era um anjo e o senhorzinho também era um anjo. Tanto que por isso que ele sabia de tudo que aquelas pessoas queriam. Né? Legal. Então é muito legal. E daí eu joguei pro universo que eu queria um cachorro, um Golden Retriever, e que ia se chamar Rodolfo. E um dia eu tô em casa, teve toda uma história aí do Rodolfo. Eu ganhei o Rodolfo. Fui buscar em São Paulo, ele filhotinho. O anjo te mandou. O anjo me mandou. E realmente ele é um anjo. Né? Sim, eu conheço ele. Ele é mesmo. Ele é um fofo. Tá, essa é a história do Rodolfo, do nome dele. Muito bom. Socorro, nosso tempo está acabando, mas foi muito legal ter você aqui, muito obrigado pela tua vinda, pelo teu tempo. Você quer deixar algumas redes sociais que te acompanham, que você faz algum trabalho? Não, hoje eu tenho só a minha rede social, né, que é a Socorro Moria, que no momento eu não estou fazendo muita coisa. Beleza. Vamos esperar os próximos capítulos. Os próximos passos aí. Não, então, beleza. Então, Socorro, obrigado pela tua participação, obrigado por ter vindo, gratidão. Eu que te agradeço. Está aqui aberto para você voltar qualquer dia, estamos aí, ok? E foi tão gostoso que passou rápido. Passou rápido, né? e estamos aí. Espero que a galera goste. Sim, com certeza. Então, obrigado pela tua participação, volte sempre, o canal sempre está aberto aqui, vamos seguindo nosso caminho, beleza? Eu que te agradeço, André. Ok. Pessoal, obrigado pela participação de vocês também. Obrigado por você assistir o canal Quantum Docs. E a gente volta em breve com mais um episódio aqui do Quantum Docs. E se você está por aqui, é porque estamos conectados. Até mais!